Esta semana no podcast Marketing por Idiotas. Em tempos de IA, a humanização é mais do que necessária. E por falar em IA, vamos falar também de AI Slop, sobretudo no LinkedIn. Fiquem por aí. Marketing por Idiotas. Olá a todos, o meu nome é Diogo Abrantes da Silva e estou aqui com o Frederico Carvalho. Olá, olá. E também já ouviram a belíssima voz da Renata Aron. Olá! Olá Renata, muito obrigado por estares aqui Obrigada eu. connosco. Fred, sem mais demoras, quem é Renata? Então hoje recebemos Renata Aron, especialista em personal branding e imagem estratégica, mentora, palestrante e autora, com formações em Londres, Milão e Portugal. Tem uma trajetória consolidada no mercado da imagem e branding, criou o método ID, uma metodologia que cruza autoconhecimento, identidade visual e estratégia com comunicação. Tem uma experiência internacional, sendo uma das áreas de grande trabalho a gestão de imagem de jogadores de futebol. Não é única, mas é uma das interessantes relacionadas com grandes clubes europeus e em 2020 foi distinguida com o prémio de melhor empreendedora brasileira da moda na Europa. Opa! É também autora do livro ID, Construa a sua imagem desejada, onde sistematiza princípios e ferramentas para quem procura coerência, presença e propósito no seu posicionamento. Bate certo? Certíssimo. Maravilha. Renata, então tu dás um tema, tem aqui várias questões, mas vamos já ao teu tema. Ok. Que está aqui já relacionado com a inteligência artificial, que é para não deixar já os nossos ouvintes na expectativa. Bom, então é um tema muito atual, né? Eu acho que cada vez mais a gente acorda, e eu sigo o seu Instagram, então eu acordo, tem os 10 maiores novidades do dia, não é da semana, é do dia. Não dá para acompanhar. E eu acho que cada vez mais essa é a nossa realidade, porém, eu acredito ainda muito na humanização, na nossa presença cada vez mais necessária, tanto a nível de posicionamento, quanto em gerar confiança naquilo que está sendo mostrado ou está sendo dito. Então eu acho que por mais que a gente utilize IA para tudo na nossa vida, que eu acho que continua sendo o futuro, a gente vai ter que cada vez mais se posicionar e cada vez mais dar a nossa opinião sobre o que está sendo falado. Só trazer a opinião de um robô, como a gente diz, não eu acredito que as pessoas cada vez percebem mais que isso não é feito por um humano. Então eu acho que é útil a gente utilizar a ferramenta, óbvio que é útil, porém a gente tem que trazer a nossa percepção. Então, pergunta para ti, qual será o erro mais comum? Investir em estética sem estratégia ou comunicar estratégia sem ter uma coerência visual ou comportamental? Eu acho que é comunicar sem ter uma coerência visual e comportamental. Eu acho que é fundamental ter essa coerência, porque a gente pode criar qualquer coisa, mas se isso não condiz com a forma como a gente se comporta, a forma como a gente se apresenta, eu acho que o humano tem que bater com todo o outro lado. Então, muitas vezes a gente vê muita incoerência nesse ponto. Aquilo que a gente está ouvindo ou o que está lendo não condiz com aquilo que a gente está vendo e vice-versa. Então, eu acho que é fundamental existir essa coerência. E a humanização que tu estavas a dizer que ainda é bastante importante e está-se a tornar se calhar até cada vez mais importante à medida que há muitos mais posts e informação criada por inteligência artificial. Agora já não me recordo onde é que eu queria ir com isto, mas se essa coerência, por exemplo, de imagem acaba por ser mais importante do que esta humanização, ou nem por isso? Ou seja, imagina que eu tenho uma ótima coerência de imagem, tal e qual como, por exemplo, o Fred tem, que tem um ótimo brand book com as suas cores e o seu ar tecnológico, mas... Na minha opinião, olhando para ali para os posts do Fred, muitas vezes eu acho que lhe falta ali a parte humana. E pesando os dois, qual é que tu achas que teria mais peso? Eu acredito muito na humanização. Por quê? Até porque a imagem a gente pode... Hoje com a IA a gente constrói qualquer tipo de imagem. Sim, há fotografias do Fred a fazer tudo. E não sou contra, veja bem, não sou contra. O ponto faço poucos vídeos, por exemplo. O ponto é a confiança que a gente precisa gerar no outro. Isso só com o lado humano. Eu acredito que com inteligência artificial a gente não consegue gerar essa confiança para tudo, para que a pessoa concorde com aquilo que a gente está apresentando, para que a pessoa gere conexão com a gente, para que ela compre nosso produto ou serviço. Então isso tudo é um humano com um humano. Então eu acho que isso só acontece com o lado humano mesmo, sendo coerente com aquilo que a gente está mostrando. Como é que tu traduz isso em peças de comunicação? Ou seja, pode haver uma fase inicial de autoconhecimento ou
perfil comportamental, mas depois como é que, ou seja, há uma instrução ou uma diretriz para as pessoas construírem mais vídeos ou construírem mais o quê? Para passar essa mensagem. Eu acredito que a parte do vídeo, né, onde realmente a gente abre uma câmera e começa a falar e se mostra, eu acho que é muito importante. E aí, claro, existe um trabalho que a gente fala no personal branding de elementos visuais, que vem, enfim, de arquétipos e tudo isso. Linhas, formas, cores, tudo isso traz uma comunicação, traz um significado por trás. Então, quando a gente entende aquilo que a gente quer passar e a gente humaniza e traz isso visualmente de uma forma estratégica no inconsciente do outro que está vendo, assistindo, ouvindo, isso funciona de uma parte sem que a gente precise falar. Então a gente organiza tudo isso através de elementos visuais também. Eu prometo que vou fazer mais vídeos. Não, eu quero menos vídeos, mas já lá vamos. Não Já lá vamos. Já vamos. Renata, então nós temos vindo a falar aqui nos últimos tempos sobre esta algoritmocracia sobre o qual estamos debaixo, não é? Seja pelo algoritmo do Instagram, do LinkedIn, do algoritmo de recomendação do YouTube ou do Netflix. O facto é que os algoritmos estão por todo o lado, não é? Eles estão a otimizar o nosso conteúdo por regras que nós muitas vezes não controlamos e por ações que nem sempre dependem de nós. Tu tens sentido e tu, por exemplo, quando escreveste o teu livro, recorda-me, quando é que ele foi publicado? 2021. Eu diria que não era tanto esta algoritmocracia, não estaria tão presente, se calhar, nas vidas como está hoje em dia. Achas que tem mudado muito em termos de personal branding o facto de estarmos sobre ou debaixo desta algoritmocracia? Eu acredito que sim. Eles mudam essas regras do algoritmo toda semana. Agora são vídeos, agora é carrossel, agora é post estático. E eu acho que com isso as pessoas elas se engessam nesses modelos e perdem a própria autenticidade. Eu preciso. Percebo. Por exemplo, uma pessoa que adora fazer vídeos e faz vídeos de uma forma muito natural e está acostumada a fazer, de repente falam que agora a moda são estáticos e carrosséis. Automaticamente essa pessoa começa a fazer porque ela quer continuar em alta nas mídias sociais. Só que eu acho que perde a essência dela. Porque se é uma coisa de realmente dela, nata, de abrir uma câmera e começar a falar e se mostrar dessa forma, ela entra numa caixinha ditada pelas mídias, onde aquele é o formato da vez. Então, muitas vezes, ela perde mesmo a autenticidade, a forma como ela traz esses conteúdos e acaba não sendo ela, de verdade. Tem uma follow-up, então. Então, tu dirias que seria melhor nós sermos nós próprios e continuarmos a sermos nós próprios com a nossa imagem, aquilo que nós queremos fazer, autênticos, humanos, versus estarmos escravos e tentarmos adaptar o algoritmo? É que depois se calhar estamos a falar para ninguém ou para muito menos gente porque não estamos a olhar para o algoritmo e a trabalhar com ele. Não sei, questiono. É assim, eu concordo. E muitas vezes eu sou uma dessas pessoas que acabo não atingindo o algoritmo porque eu não concordo com algumas coisas e eu penso, eu deixo de ser eu. Certo. Então não vou entrar na trend, não vou entrar no momento, porque aquilo ali não condiz com todo o meu histórico de marca, de posicionamento que eu construí ao longo dos anos. Então, eu sei que eu perco com isso. Porque eu não entro nisso. Porém, eu tô sendo fiel ao meu histórico, ao meu posicionamento, aos meus valores. Isso é uma opinião pessoal minha. O ideal, talvez, seria equilibrar, né? Encontrar uma forma dentro do que o algoritmo tá pedindo e você consegue ainda trazer tua autenticidade. É um pouco difícil, eu acredito. Era isso eu que acho que a maioria das então aos pessoas, teus clientes. Sim, mas eu acho que a maioria das pessoas elas acabam entrando no contexto, no que está sendo recomendado, pelo fato de querer estar sempre em alta, ter visualizações e aparecer mais. Mas eu, particularmente, não concordo, porque muitas vezes isso infringe todo o meu posicionamento, toda a minha estratégia. Eu tenho uma pergunta relacionada precisamente com a construção da imagem, mas um bocadinho mais focado no facto de criar uma estética tem custos, não é? E nós já vamos falar daqui um bocadinho sobre o que é o teu trabalho com a categoria de alto padrão, ou seja, o jogador de futebol, estou a incluir essa secção, mas não só. Mas como é que se constrói uma imagem estratégica? Não sei se é uma pergunta comum ou não, mas para quem não tem orçamento, tem pouco tempo, tem pouco capital social, sem vender uma fantasia.
Ótima pergunta, porque eu acredito que essa questão da estética, ela entrou também num patamar onde as pessoas com inteligência artificial, elas conseguem construir tudo. Elas conseguem se vestir da forma que querem, numa imagem. Elas conseguem mostrar um cenário que muitas vezes elas nunca nem foram naquele cenário. Então, consegue criar algo muito fantasioso. E sim, consegue construir uma imagem que não é a real, mas consegue se construir uma imagem. E eu não gosto disso por uma questão de estar se criando um personagem. E respondendo a sua pergunta, como eu posso criar isso, então, sem criar um personagem e sem ter um orçamento, eu acho que o principal ponto é o que você quer comunicar, para quem você quer comunicar é muito importante. As pessoas muitas vezes esquecem disso, elas querem comunicar para todo mundo. E comunicar para todo mundo, você não comunica com ninguém, porque existe uma forma de comunicar com aquele público que realmente você deseja. O que eles fazem, o que eles gostam de ver, enfim, as perguntas que a gente utiliza no marketing para atingir o público-alvo. E em cima disso, começar a imaginar como seria a sua imagem ideal. Claro que isso vai levar um tempo, né, por conta orçamentária, digamos assim, mas você consegue, através de repetição de algumas coisas, eu acho que a repetição é fundamental. Então, criar o que a gente chama na imagem de uma marca registrada. Então, se no seu caso, por exemplo, eu tô te vendo aqui com uma blusa de gola alta escura, vamos supor que essa seja sua marca registrada, usar só preto ou usar uma gola alta, comece a usar isso de uma forma repetitiva, que automaticamente é essa imagem que vão associar você quando passar o dedinho na tela, no scroll rápido, quando a gente não tem ali milésimos de segundo. Peraí, eu já conheço essa imagem é do Fred. Então, eu gosto do conteúdo dele, eu vou parar pra ouvir. Então, acredito que... Porque eu tenho, Paulo Azul. Quando faço com inteligência artificial, digo navy. Olha que engraçado, não sabia. Olha, eu falei preto, mas é por causa da luz, então é azul marinho. Não, mas é azul marinho, quase sabia. Esta é a camisola que tu usa também é azul marinho, mas tento. Bom, mas chupa. Mas eu acredito que é assim, é a gente tentar criar algo na nossa imagem que seja uma marca registrada, para que quando a pessoa passe rapidamente pelo teu conteúdo, ela já associe a você e pare. Então eu acho que é algo que funciona. E claro, depois começando a entender de que forma determinados elementos, formas, cores traz esse approach para o nicho que você quer. Quando estamos a falar de atletas, quer dizer, para o nicho que tu trabalhas muito, quando a imagem é muito escrutinada, muda alguma coisa nessa abordagem? Que é que quando muda? a imagem é? A imagem deles é muito escrutinada, não é? Tem muitas fotografias, tem muita aparência pública. Muda alguma coisa nessa estratégia ou algum reajuste? Muda. Quando a gente fala de atletas, existe um particular que não existe talvez nas nossas marcas pessoais. A imagem do atleta geralmente é do clube. A imagem dele rende, né, dinheiro, e geralmente quem é o detentor da imagem do atleta é o clube. Então eles têm que seguir algumas regras, mesmo na mídia social particular deles, nem sempre. É sério? Eu não sabia. É sério. A maioria dos atletas, a imagem é do clube, né? Mas tu, quando és contratado, é o clube que contrata ou é o atleta? Não, é o atleta. É o atleta. É o atleta. Sabendo que existe um guia que tem... Sim, Okay. sim. E é exatamente por isso. Muitas vezes eles têm alguns guias a seguir e eles não sabem como fazer isso. Então, não só a imagem, a aparência, mas principalmente ainda mais com os jovens, que é mais difícil, porque já nasceram com tecnologia, com mídias sociais, com tudo isso, o que expor e o que não expor. E aqui que é o ponto de maior gargalo, digamos assim, porque são jovens, querem mostrar a vida no dia a dia, porém, eles têm uma carreira e eles têm uma instituição por trás, né, que ditam regras. Então, essa parte é o mais difícil de gerir, porque ao mesmo tempo que eles querem mostrar a vida pessoal, eles também têm essas regras por trás. O clube pode nunca chegar a saber que tem uma mentora por trás? Ou... Pode não saber. Pode saber. Pode não Mas saber. Convém saber, não. Dá-me só uns exemplos dessas regras, por exemplo. O que é que poderia ser umas dessas regras? Sei lá, sempre que fizeres um post tens de estar a usar uma t-shirt vermelha, é isso? Existem regras de cores, sim. Okay. Então, principalmente aqui em Portugal, isso é fato, assim, de... Uau! Há diferenças, vermelho, verde, azul são cores proibidas entre os clubes. Então, não assim, tô em casa com um pijama vermelho e jogo no Sporting. Não é isso. Mas evitar determinadas cores, até mesmo para as famílias. Em eventos do clube, isso tem regras, assim. Uau! Não podemos ir... é uma festa, o gala do Benfica. Isso porque eu já trabalhei com muitos atletas e familiares do Benfica. Não podemos ir de roupa azul, não podemos ir de verde. Temos
que ou neutros ou de vermelho. Então isso sim existe. Por exemplo, na área dos parentes e camarotes, tem clubes, na Inglaterra isso acontece muito, não pode ir de calça de ganga, não pode ir de tênis, de sneakers, porque é uma área onde tem os CEOs, onde tem os investidores, etc. Então existem algumas regras. E isso implica naquilo que eles vão também usar e mostrar. Ok. Uma das coisas que tu há bocadinho comentaste foi o tema dos arquétipos, não é? Mas como é que nós conseguimos ter um arquétipo sem clichê? Porque às tantas o arquétipo é bom porque ajuda a mapear ali e fala um bocadinho sobre isso, que os nossos ouvintes podem não estar totalmente familiarizados, mas ok, pode ajudar a criar ali uma certa autenticidade, a clarifica, mas depois quando é que essa clarificação passa a ser um rótulo? E a minha pergunta para ti é: quando é que dá jeito de não usar arquétipos? Ou dá sempre jeito? Não dá sempre jeito. Eu acho que muitas vezes é muito estereotipado, assim, né? A pessoa pega ali, né? São 12, não é? São 12 arquétipos de marca que se utiliza no marketing de produtos, empresas e etc. E na marca pessoal são os mesmos arquétipos. Então, eu acho que é um guia da forma como você se comporta e não só na estética em si. Então, se você tem uma tendência a agir de uma certa forma, provavelmente o teu arquétipo que mais combina com o teu comportamento, a tua maneira de ser, é um. Então, eu, por exemplo, nunca indico usar um só. Eu sempre indico fazer um mix de 2, no máximo 3, exatamente para não estereotipar. Exemplos. O que é que joga bem? Quais são as cartas que jogam bem? Governante com amante, com mago. São arquétipos que... E isso é trabalhado muito em cima do perfil comportamental. Então, se você tem um perfil comportamental mais dominante, mais de um gestor e tudo, é mais fácil alguns arquétipos do que outros. Outros são muito mais em prol do grupo, da equipe, em pensar sempre pelo outro e nunca... A sua vontade nunca é predominante, é sempre a do outro, para o bem-estar. E aí são outros arquétipos. Então, depende... Eu acredito que depende muito da sua personalidade, da maneira que você age. E, claro, tem que linkar com aquilo que você está expondo, mostrando, vendendo e o seu público. Então, não adianta nada eu ter um arquétipo do governante se eu vendo um produto, um serviço de bem-estar, de senso comum, de cuidar. E aí, eu acredito que não combine tanto com a força de um arquétipo do governante. Mas isso é algo que é muito particular. E respondendo a parte do não estereotipar, eu acho que entra nessa parte do teu perfil comportamental, a maneira como você faz as coisas, a maneira como você se comporta. E não só, né, a estética de colocar aqui, por exemplo, livros, um globo, uma ampulheta, e as pessoas entram muito nisso. Elas buscam lá na internet o que é o arquétipo tal e constroem em cima desses estereótipos. Isso é muito, tinha pensado nessa. As cores. Vou fazer isso. Então, por exemplo, a cor azul marinho, preto, vermelho, cinzento, são cores mais frias, são cores mais de poder. Então, geralmente são arquétipos que têm essa característica. E daí por diante. Então, através disso, a gente faz um mix, mas evita só estereotipar. Ok, estou a ver. Mas há aquela uma diferença entre o ser e o parecer. Há bocadinho que estavas a falar de personagem e eu lembrei-me que, há muitos conteúdos no LinkedIn, que é um tema que o Diogo também trará, mas se a pessoa ainda não é aquilo que quer comunicar, por exemplo, quer liderança, mas não lidera ninguém, não é? Mas quer falar sobre o tema, quer posicionar-se, o que é que tu recomendas do ponto de vista de comunicação ou ambição? Ou não comunicar e ter primeira prova, fazer prova de que lidera? Eu sou a favor de... eu acho que você pode comunicar com o teu posicionamento, porém você não tem ainda um resultado sobre isso. E eu acredito que hoje muitas marcas pessoais, elas estão sendo construídas nesse antes de ser, eu pareço. E o mercado de infoprodutos tem muito isso às vezes. Exato, muito. O sucesso, né? Os faturamentos, e aí começam a trazer imagens mesmo que demonstram, né, o sucesso. E aí a gente brinca, né, a ostentação de mostrar que eu faturei, e muitas vezes isso não é real. Ainda não chegou lá e já está mostrando para que as pessoas acreditem que você chegou, e aí sim eu vendo. Então eu não acredito nisso. Eu gosto de, eu posso falar sobre liderança, sobre a minha maneira de ver uma liderança, mas eu ainda não sou um líder. E a forma que quando eu for um líder, como que eu acredito que eu vou liderar? Eu sempre sou a favor da realidade, de você mostrar o que realmente você já faz e o resultado. Mas sim, eu posso dizer como eu faria. Não gosto
essa questão de vou fingir que eu já tenho para depois mostrar. O fake it till you make it. Exato. Não é? Para muitas pessoas funciona. É Pois. que eu tenho uma forma de pensar e de valores que eu não acredito nisso. Tu em off estavas a comentar, Diogo, uma pergunta, hashtag polémica, sobre um jogador de futebol, ou a aproximação de que, como é que poderia ser a abordagem de uma imagem de um jogador de futebol. Referias-te a um caso português, que eu não sei se queres desenvolver um bocadinho agora com a Renata aqui presente. Estás a falar do Éder. Era só aquela questão, não é? Portanto, eu acho que quando nós falamos em personal branding de futebolistas, não sei, mas para mim vem-me logo a questão Susana Torres e o Éder, e como é que a Susana Torres explorou todo o Éder. Não sei, explorou o Éder, parece estranho, mas explorou toda a imagem dele, não é? Para fazer crescer. Mas não sei se há aqui uma questão, na verdade, é só. Eu particularmente não conheço o Éder, conheço a Susana Torres, não conheço o Éder. Já ouvi a história, até mesmo pela Susana, a história do Éder. Mas, assim, não posso dizer porque efetivamente eu nem estava aqui em Portugal nessa época. Então não sei a história, o que realmente tem por trás disso. Eu sei que foi um trabalho em conjunto na parte do coaching, e a Susana soube trabalhar em cima disso como um case de sucesso. Agora, se teve ali outras coisas no meio, eu já não sei te dizer. Há outros casos que tu conheces em Portugal de jogadores que tenham tido mentores de outros colegas de profissão que tu conheces e que tenham tido um caso de sucesso que seja notório? Eu acho que muitos jogadores hoje já não é mais um tabu falar que você faz um trabalho com um coach ou um psicólogo, né? Enfim, isso não é mais tabu. Antigamente falava-se disso, falava, nossa, ele tem um problema. Se ele está procurando um apoio nessa área, ele tem algum problema. Não, hoje já isso eu acho fundamental um atleta trabalhar com isso, por uma questão de saúde mental, por uma questão de realmente saber criar estratégias para a carreira. Então eu acho que isso é fundamental. E os jovens hoje, os jovens atletas, eles já estão vindo com essa preparação, coisas que a gente não via no passado. Os jovens já estão sendo preparados desde a base, em termos de... Mas por quem? Sociedade, ou por ter alguém a uma parte, ou porque acho que... o clube empurra não, para... acho que tem um mix. Muitas vezes os jovens já têm empresários, né? Essas promessas de base, meninos como o Rodrigo Moura do Porto, ele já tem uma estrutura desde muito jovem, de empresários, agentes que já trabalham isso, então trabalham muito bem a marca pessoal deles, Instagram, tudo que publicita já desde, sei lá, 15, 16 anos. Coitado. Já tem uma estratégia, já tem um objetivo, já tem uma meta, que é um ponto também que está sendo muito falado no futebol, os jovens estão perdendo a juventude, porque já viram atletas e profissionais desde muito jovens. Muitos pais já percebem a necessidade disso, e também ajudam nesse ponto, ou não, né? Ou não. Pois. E o próprio clube. Se o atleta já está dentro de um grande clube, esse clube já trabalha isso desde muito novo. Então, os jovens atletas já estão sendo... Já vêm para o mercado preparados nesse ponto. É coisa que a gente não via no passado. E os atletas com os quais eu já trabalhei, geralmente já estavam na carreira e... Opa, peraí, eu preciso prestar atenção nisso. É algo que eu preciso trabalhar. Não tinham Instagram profissional, não tinham um site, né? Porque hoje eles já perceberam que eles rentabilizam muito mais fora de campo do que dentro de campo. E aí é preciso saber, ter uma estratégia, ter um planejamento da marca pessoal deles, porque uma hora a carreira acaba e acaba muito cedo, e isso traz muito mais renda. Os grandes atletas de hoje, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, eles ganham muito mais com a marca deles do que dentro de campo. Então, e diz-me, posso acrescentar claro aqui uma questão, que é, tu tens visto, por exemplo, na tua área, tens visto então muito mais integração de jogadores a usarem inteligência artificial também eles no seu personal branding, ou isto ainda está muito longe dos jogadores de futebol e eles não utilizam inteligência artificial de todo? Porque estavas a falar desta humanização, sim, não é? Mas como isto está em todo o lado, a inteligência artificial, começa-me a questionar, será que até o jogador de futebol, que se calhar pensamos que é o menos geek possível, também já começa a usar? Não, eu não conheço nenhum que use a inteligência. Talvez se ele tiver uma agência que faça
faça os posts, alguma coisa, pode ser que a cópia ali seja feita dessa forma, mas eles estão utilizando para criar aplicativos próprios, onde traz essa humanização do tipo, eu sou muito fã de um atleta, esse atleta tem um aplicativo onde eu consigo interagir de alguma forma com o jogador. Uau. Então já tem muitos jogadores que têm essa plataforma própria para interagir com os fãs e, enfim, com outros atletas, onde a inteligência artificial está presente. Mas não de uma forma, vou fazer um vídeo de inteligência artificial do jogador gravando para os fãs. Não. Certo. Isso acredito que ainda nunca vi, mas utilizando mesmo como ferramentas para auxiliar a eles abrangerem cada vez mais a marca deles. Mas a propósito desta pergunta do Diogo, estou curioso, quase a gestão de crise, não é? Com a inteligência artificial, agora temos o tema também dos deepfakes, não sei o que é que tu podes enumerar como o que é uma gestão de crise no tema da marca, porque se hoje nós temos pessoas que podem usar a marca de terceiros, eu agora não estou a pôr na posição do atleta produz, mas ao contrário, alguém usar a imagem do atleta, e com a inteligência artificial ou não, o que é que faz falta aqui? Literacia mínima, controlo, o que é que tu sentes que, não sei se já aconteceu, não sei se faz parte da grelha eu acho que qualquer pessoa que tem uma imagem mais pública corre esse risco, né? Hoje a gente pode criar vídeos com a imagem de terceiros e jogar na internet. E eu, particularmente, muitas vezes não sei reconhecer o que é inteligência artificial, o que não é. Outro dia meu filho estava me mostrando um vídeo e eu falei, nossa, coitado. Ele, mãe, é fake, mãe, é inteligência artificial. Assim, a inteligência artificial tá tão real que a gente muitas vezes não consegue mais distinguir. Mas já chegou aos seus clientes ou ainda não? Provavelmente alguns já tiveram vídeos divulgados com imagens falsas. Porque, né, as pessoas populares e famosas, etc., isso acontece. E aí é que tá o grande problema, porque a massa não para pensar e não para analisar se aquilo ali é feito com inteligência artificial. Elas simplesmente aceitam e replicam ainda por cima. O que é pior, recebi um vídeo e aquilo me chocou, eu mando pro meu grupo de amigos e aquilo vai, né, se proliferando e é falso. Então eu acho que o grande problema da inteligência artificial é as pessoas não pararem para analisar se realmente aquilo é real ou não e simplesmente mandar para frente. E aí gera um problema de crise muito grande, que até você provar que não é real e vir a público e falar que não é real, aí gera todo um problema em volta disso. Sim, eu até tenho a teoria que vai fazer exatamente o oposto, ou seja, que começa-se já quase mesmo que uma imagem hoje em dia seja real, nós já podemos dizer não, aquilo fake. Na verdade é fake. Exato. Não é? Exato. Portanto, para os jogadores de futebol isso até pode ser interessante. Exatamente. Pode ser que sim, né? Para determinadas situações. Não, isso aí não fui eu, isso aí geraram. Isso eu não estava nessa discoteca. Eu acho que essa parte de regulamentação, eu acho que ainda é uma área que precisa crescer, precisa realmente trabalhar nisso, porque acontece para os dois lados, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Claro. E as pessoas que estão ali assistindo, elas não querem saber, elas vão botar isso para frente e pode gerar problemas realmente graves. Quando estamos a pensar na construção da marca pessoal, muitas vezes pode acontecer que a pessoa está a construir uma imagem que gera confiança, só que depois está desalinhada com o seu caráter ou com a entrega em si. Exemplo, promessas muito altas, fatura 10 vezes mais. Bom, não precisa ser tão específico assim, mas pronto. Não, mas é isso. Eu queria te perguntar como é que se molda, porque há bocadinho estavas a falar da personagem, eu estava a mastigar há bocadinho o meu pensamento sobre esse tema, e realmente a internet é muito do parecer e não tanto do ser, não é? Mostrar gatinhos, bebés, está tudo a sorrir, não há depressões, ninguém está triste. Mas eu queria te perguntar era isto, ou seja, quando esta imagem estratégica é usada para gerar confiança, mas depois não há uma entrega, como é que isso se gera? Eu acho que o pior dos casos é esse. A gente construiu algo e depois, na hora de provar e entregar, isso não é real. Então, cria-se aí um grande ruído na tua marca, que é muito mais difícil de reconstruir do que qualquer outra coisa. Então, eu brinco que a gente passa anos construindo um posicionamento, uma autoridade, etc., que qualquer coisinha pode destruir tudo isso que você construiu ao longo de um tempo. E o que eu vejo principalmente no ramo do digital, é as pessoas construindo algo que não é real,
e depois, na verdade, na hora que vai... E eu acho que as pessoas estão cansadas disso, né? De a gente assistir sempre ostentação. E eu falo de ostentação porque, claro que existem pessoas ricas e que compram as coisas e tá tudo bem. O problema é que a maioria que mostra isso é porque ainda não tem. E não é. Então, mostra pra tentar fingir ser algo e atingir um público pra enganar, né? Eu brinco que é pra enganar. Eu vou fingir que eu já faturei milhões, mostrando o meu carro de luxo, o meu apartamento de luxo, o meu helicóptero, o meu avião, o meu relógio. E, na verdade, eu ainda não tenho nada disso, mas pra vender pra você, fingindo que eu já fiz isso. E você compra o meu curso, o meu produto, o meu serviço, achando que vai chegar aonde eu cheguei. E é mais uma enganação. Então, eu acho que a gente tá numa fase onde as pessoas já compraram tantas coisas e acreditaram em tantas pessoas, e agora elas já perceberam que isso não é a realidade, que elas estão cansadas. E que áreas é que tu achas que tem... Quer dizer, eu suspeito umas, mas não tenho a certeza. Quais são as áreas onde isso é mais problemático? Eu digo duas, mas sem ter a certeza se essas são aquelas Infoproduto. Na minha cabeça estava coaching e autoajuda. Sim. Infoproduto. Exato, também, não é? infoproduto porque... Mas pode não ser um infoproduto, pode ser... eu acho que sim, desenvolvimento pessoal, a parte de lançamento de produtos digitais, as pessoas, né, vendem É uma expectativa muito alta. muito né? alta, do Sim. tipo, vamos fazer 7 dígitos, não sei aqui em português, os 7 dígitos em uma semana. Pode acontecer, mas... E depois são crianças. Claro que pode a fazer esses exato. cursos, não é? Mas assim... Que é aquela coisa que é, pá, rapaz, deixa pelo menos crescer o bigode primeiro. Tivemos um caso com o youtuber português. Mas o que mais me choca é, claro que é possível fazer 7 dígitos em uma semana, claro que sim, mas por trás disso tem uma estrutura gigantesca, que eles não falam isso pra vender. Então, eu tenho um investimento em tráfego gigantesco, eu tenho uma equipe, eu tenho, enfim, muitas coisas acontecendo por trás que, se você tá iniciando, você não vai fazer 7 dígitos em uma semana, é meramente impossível, porque você precisa de todo esse background e dinheiro pra isso. E, assim, posso estar completamente errada, deve ter gente que faturou aí milhões sem nada disso, mas é um em muitos. Mas isso não acontece também com os atletas. Quer dizer, eu sei que parece um tema muito diferente, mas também há uma expectativa para o atleta render, não é? Há ali uma imagem construída que ele vai conseguir e vai marcar golo ou vai fazer A, B, C e D, mas depois o caráter dele pode ser disruptivo em função da equipa onde está-se adequado, ou porque ele não se adequa à equipa, ou a equipa não se adequa a ele, depende, ou ele não entrega, não sei, como é? Veja que nós estamos a falar de digital, claro, não é? Mas tu trabalhas muito no real, que eles não estão tão preocupados com o digital, têm que ter uma performance para ser escolhido para entrar em campo. Há também tema ou não? Sim, e eu acho que cada vez mais, não só atletas, mas mesmo funcionários de empresas, CEOs, diretores, etc., isso acontece. E hoje, o recrutamento dessas pessoas para a empresa ou para o clube não é mais só visto pela habilidade dentro de campo, no caso do atleta, ou o currículo, no caso de um funcionário, de um diretor que vai se contratar para uma empresa. É visto também com aquilo que ele expõe nas mídias sociais. E isso, hoje em dia, eu sei porque eu tenho um headhunter em casa, então eu sei que isso é analisado e muito. Se o comportamento daquela pessoa, os valores daquela pessoa se adequa à empresa ou ao clube. Então hoje não basta você ter um baita de um currículo, uma baita de uma experiência profissional, se aquilo que você não condiz com os valores da empresa. Então isso é analisado no nosso... Mas que diferenças é que tu vês entre o digital e o presencial quando estamos a falar de falhas comuns? Ou seja, eu quero construir uma imagem. Aliás, onde é que tu achas que falha mais gente? No online ou no presencial? Onde falha mais gente? Sim. No presencial. Presencial. No presencial, porque a pessoa não tem como fingir. Exatamente. E aí é que tá. A gente criou uma imagem dessa pessoa no digital, e quando a gente vai pra vida real, essas duas imagens não batem. Então a pessoa ela se sente enganada. Quem tá vendo isso, eu te seguia, por exemplo, eu te sigo no Instagram e tô vendo ali diariamente seus conteúdos. Imagina que hoje eu venho aqui e você é completamente diferente daquilo que você se mostra. Isso acontece muito. E aí cria uma frustração em mim, do tipo, tudo que eu acreditava que ele era, ele não é. E nunca mais vou querer saber de você. Tipo, quebrou a confiança. A hora que quebra a confiança, eu acredito que pra restaurar isso dá muito mais trabalho e muito mais tempo. Diogo, foi assim que eu pensei sobre ti. Então, por acaso tenho uma questão, Renata, que é
eu não tenho a certeza de que seja claro para muitas pessoas, inclusive quem nos está a ouvir, que se calhar não é um profissional de futebol ou que não tem assim um following tão grande, de quando, a que partir do momento é que eu devo estar preocupado com o meu personal branding e devo realmente parar e fazer esse trabalho de ok, deixa lá ver que qual é o meu arquétipo e como é que eu posso planear. A partir de quando é que tu achas que me devo, por exemplo, começar a preocupar com isso? E não digas sempre, vá, ou a partir do momento em que eu nasci. Não, porque, né, Princípio do ano. ninguém nasce já. Vou ser isso, vou trabalhar com isso. Ninguém sabe isso desde que nasce. Mas a partir do momento que você tem um objetivo, o objetivo que eu digo, quero ser, no meu caso, quero ser referência em personal branding e imagem estratégica na Europa. Eu tenho um objetivo. Como que eu faço para construir essa trajetória? E aí sim eu começo a trabalhar a minha marca pessoal em cima desse objetivo. Então, a partir do momento que você tem, né, um desejo de algo, ou quer se firmar, ou quer criar uma autoridade, eu acho que sim, você tem que se preocupar com isso, porque hoje em dia isso é o teu cartão de visita. Hoje em dia as pessoas te procuram nas mídias sociais, até... Ou seja, mesmo que não envolva, o meu objetivo envolva outras pessoas, não é? Inicialmente, ou penso eu, imagina, eu quero ser o melhor, sei lá, pessoa a limpar escritórios. Sim. Não é? Mesmo que isso não envolva o facto de eu ter muitos followers ou não é? Se calhar a partir do momento em que eu tenho esse objetivo claro, devo-me preocupar então, por exemplo, com as minhas redes sociais, é isso? Eu acredito que sim, porque inclusive aquilo que você mostra mesmo no seu âmbito pessoal ali, que é super normal. Aliás, as mídias foram feitas para isso, pra gente mostrar, pra entreter com o nosso lado pessoal. Hoje não é mais. Hoje ali é um pool, é um cartão de visita de todos os negócios, pessoas e afins, né? A gente procura qualquer coisa. Vou procurar um médico, vou pesquisar o que esse médico tá fazendo. Vou lá no Instagram, olho os exemplos de antes e depois do médico, enfim, o tipo, a forma como ele atende, o consultório dele. Eu olho tudo e analiso pra tirar uma opinião sobre aquele médico, se eu vou marcar uma consulta ou não. E isso eu tô dando um exemplo do médico, mas de qualquer pessoa. Então acho que é fundamental desde o momento que, ok, é isso que eu quero pra minha vida, pra minha carreira. Então eu vou cuidar daquilo que eu mostro. E quando a gente fala o que é mostrado nas mídias sociais é 10% da tua vida, sim, é 10% da vida. E por isso que, né, as pessoas só mostram o lado feliz e etc. Mas use aquilo com estratégia. Eu posso mostrar que algo não deu certo. Isso gera ainda mais conexão com o lado humano do outro lado. Então, eu acho que é saber aonde você quer chegar, para aí sim você pensar naquilo que você vai mostrar e de que forma você vai mostrar. E essa forma não é construindo mentiras nem personagens, é sendo você, mas de que forma eu vou realmente ter sucesso nessa comunicação. Pegando aqui na pergunta do Diogo, tu desenvolveste um conjunto de processos, chamaste-lhe método ID, que me leva para a pergunta do Diogo, que é: mas qual é que é o diagnóstico mínimo viável para alguém que não tenha consciente de precisar de uma imagem para se posicionar? Qual é que é o diagnóstico mínimo viável que tu farias? A partir do momento que você está para o Diogo. Diogo. Não, é verdade. É um bom ponto. É uma coisa que eu não me você... preocupo nada, por exemplo. Mas ela depois apresenta a fatura. A partir do momento que você criou uma mídia social, seja ela Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, para dizer o teu posicionamento, o que você faz e gerar conteúdo ali e se mostrar, você tem que começar a se preocupar. Porque a partir do momento que você deu o start ali, a pessoa está começando a criar um significado em cima daquilo que ela tá vendo, lendo, ouvindo. E aquilo ali pode ser já estratégico, pode ser mesmo voltado com o teu objetivo. Por que você não vai utilizar isso de forma intencional, estratégica, se funciona dessa forma? E até pode ser estático, ou seja, não temos, se calhar, que questione, mas se calhar não temos, por exemplo, de publicar diariamente ou semanalmente, mas pelo menos fazer com que o perfil que esteja estático e parado seja uma boa carta de apresentação daquela pessoa que eu sou. Ou seja, no sentido em que, por exemplo, eu invisto e acho
não é a minha prioridade na minha vida investir sobre o meu personal branding, vou dizê-lo assim. Ou seja, aquilo que eu quero e que eu estou disposto a investir do meu tempo na criação e gestão de personal branding é muito baixo, não é? Bom, mas calma, mas tu já tens muito. Tens um site, tens redes sociais, tens fotografias boas. Bem, fotografias boas é questionável, mas o meu ponto é. Da Lisbon, estou-me a lembrar. Mas o meu ponto é, eu acho que é isto, é só se calhar tirar esta e desmistificar que tem que ser um envolvimento total de eu tenho que ter um calendário de publicações, eu tenho que ter um calendário de coisas, de atividades que eu tenho que fazer e mostrar ao mundo, e se calhar não tem, pode ser estático e pelo menos só controlar essa parte. Sim, não precisa ter essa, né, tudo isso organizado, planeado, mas acho que o ponto é, você tem que ter clareza daquilo que você vai mostrar e daquilo que você quer comunicar, para que tudo que gire ao redor disso, o que você vai postar, quando você abrir a câmera, o que você vai mostrar, esteja alinhado com essa clareza que você tem desde o início. Porque o que acontece é que as pessoas se perdem no meio do caminho. E quando eu falo de se perdem no meio do caminho, por exemplo, eu falo sobre imagem e personal branding. Não tem problema, eu mostro meus filhos de vez em quando, mas eu mostro meus filhos de vez em quando. Porque se eu começar a mostrar toda hora, apesar de que são todos adolescentes, não gostam mais de aparecer, nenhum deles. Mas se eu mostrasse todo dia a rotina com eles e tal, eu tô simplesmente levando o foco da minha mídia para aquilo. Então as pessoas, elas começam a dar atenção para aquilo. Não quer dizer que elas não gostem. Muitas vezes até gostam mais do que o meu conteúdo. Mas eu tiro o foco do que eu quero realmente comunicar e criar esse posicionamento para um outro foco. Então foge do meu objetivo. Sim. Então eu acho que o ponto principal é aonde que eu quero me estabelecer, de que forma eu quero me posicionar. É nisso? Ok, então 80% do meu conteúdo vai ser em cima disso. E mesmo o que eu mostrar da minha vida pessoal, coisas que não tenham nada a ver, de alguma forma eu tenho que trazer para esse lado para mostrar, né, que o foco principal é esse. Sim, mas acho que as pessoas também, ainda agora estava a ver o programa de domingo do Ricardo Araújo Pereira, não é? E estava o Coutinho de Figueiredo, onde cada post que ele fazia era sobre as presenciais. Ou seja, se ele estava a comer uma sobremesa, não é? Estava a falar sobre isto é o quão doce deve ser a economia, não é? E depois estava a fazer um bife, não faço a mínima, ou uma omelete, e isto não sou eu a preparar uma omelete, sou eu a preparar o futuro do país, não é? Ou seja, acho que as pessoas também já estão num limite de, não pode ser tudo, não é? Dá só para fazer comida, e isso também é aceitável, e pode ser só um post de fazer comida, se for em claro linha. Que sim. Mas agora repara no que aconteceu. Conta. A maior parte do programa foi a falar sobre ele. Tu acabaste de referenciar, não é? Porque isso ficou marcado. Não, é isso. E de repente a imagem de marca dele, mesmo que seja em buzz, Sim. teve notoriedade. Mas muitas vezes. Falem bem ou mal, é isso? Exato, mas muitas vezes algumas pessoas usam essa estratégia. Falem bem ou mal, mas falem de mim. Quero estar em alta e quero estar sendo falado. Isso é uma estratégia. Talvez nem todos gostem, mas isso é uma estratégia. E o que ele fez foi exatamente. A questão é. Agora falando para a política, mas ontem o Ricardo Costa, na lista do Expresso, comentava que o facto do Coutinho estou eu agora a fazer a publicidade dele, ter dito, deixado em aberto que poderia apoiar o Ventura, ou qualquer candidato, na verdade, não é? Foi o que ele disse. O que é que criou? Buzz outra vez, voltou em alta naquele dia. E o Ricardo Costa, na lista, disse: ninguém consegue manter mais mídia mediática do que ele, porque ele tem sempre um assunto qualquer para o dia. Não sei se é. Não, isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia, sim, utilizada e não só por políticos, mas muitas vezes por pessoas que estão na mídia e utilizam isso. Então, vou falar qualquer coisa que vai gerar uma polêmica. Já trabalhaste personal branding político? Não, e é uma área que eu não me atrevo. Não por questões pessoais, não me atrevo mesmo. Vim de um país que está altamente politizado, polemizado por conta de política, e então não. Mas desde sempre, os políticos trabalham marca pessoal. Pois. Desde sempre. Então, todos os presidentes e pessoas de cargos altos na política, eles têm assessores de marca, inclusive para usar a roupa de forma estratégica. Então, se eu vou falar com o povo, eu vou sem o blazer, eu vou sem gravata, eu arregaço as mangas, eu vou com uma cor mais leve, para criar que eu sou uma pessoa legal e me aproximo do povo. E vice-versa. Então, sim, eles usam isso de uma forma muito estratégica. E tenho certeza que esse tipo de postagem eu não vi, mas esse tipo de postagem é estratégica. Uma pergunta antes de passar para o tema do Diogo, a minha última, para a Renata.
Aqui, tu já viveste em alguns países, bom, no mínimo Portugal e Brasil, mas acho que já te passaste por outros espaços. Queria-te só perguntar qual é que é a diferença que tu vês na gestão de marca ou personal branding, é uma pergunta de certeza muito comum, entre países, ou neste caso, por exemplo, vamos só comparar para sintetizar. Portugal e Brasil. Eu acho que o Brasil ele já pensa nisso há mais tempo. Eu cheguei aqui em Portugal tem 10 anos e há 10 anos, quando eu comecei a falar sobre, primeiro, o assunto de imagem pessoal, da importância disso como ferramenta de comunicação, as pessoas achavam que era se vestir bem, né? Era tipo, ok, eu não sei me vestir, estou bonitinha. Vou botar uma roupa e ficar bonitinha. E nunca existe esse lado da consultoria de imagem, mas nunca foi o meu foco. E quando eu falava que era como ferramenta de comunicação, para construção de posicionamento, autoridade, as pessoas me olhavam com um ponto de interrogação. Tipo, não. Então, eu acho que isso é uma crescente cada vez maior aqui em Portugal, coisa que a gente já faz no Brasil há algum tempo. Acho que pelo fato do marketing no Brasil ser muito mais americanizado, nós somos muito mais capitalistas e seguimos muito mais a vertente Estados Unidos do que Europa. E aqui as coisas são diferentes. Acho que o consumo, a forma de consumir é diferente, e o marketing é diferente, mas ao mesmo tempo eu sinto que a Europa em geral hoje consome muito conteúdo do Brasil e aprende muito com os brasileiros nessa área. Diogo, sei que trazes um tema quente também, que envolve a iSlop e LinkedIn e personal branding e coisas. E a ti? Bom, já falaste de mim, não foi por bons motivos. Já lá o que vais dizer. Ok, então eu acho que sempre temos aqui uma convidada sobre personal branding. Para mim é difícil não falar do LinkedIn, porque é a associação inicial que eu tenho sempre ao personal branding. E algo que até já tenho comentado aqui com o Fred é sobre a utilização de inteligência artificial na criação de posts de vídeo, que têm, na verdade, muitas vezes pouco valor, não é? E aliás, eu cheguei mesmo a ameaçar o Fred de que da próxima vez eu não lhe dava o meu like se ele continuasse a fazer vídeos a desembrulhar o seu livro como presente, completamente criados por inteligência artificial, que traziam para mim, na minha opinião, zero valor. Mas parece que temos esta enchente de posts e de informação criada por inteligência artificial, e podemos chamar isto de AI slop, não é? E parece que temos quase como um urge, não é? Temos um sentimento de querer criar. Parece que temos que usar estas ferramentas de inteligência artificial nas comunicações do nosso LinkedIn, que é para parecer que não ficamos para trás também, não é? E isso também, e podes falar se calhar, Renata, um pouco sobre isso, porque calha um pouco nesta área. Mas pronto, o ponto é este. Já há um tempo atrás o Originality AI afirmava que metade dos long posts no LinkedIn tinham uma alta probabilidade de serem criados por inteligência artificial. O mês passado um rapaz no LinkedIn também lançou um detector de AI slop para remover ou alertar o que é que tinha probabilidade de ser criado por inteligência artificial no próprio LinkedIn. Portanto, ele analisava os posts. By the way, acho que é uma forma muito estranha de disparar os vossos custos de API, mas pronto, isso é outra coisa. E sei que temos falado também disto, que isto é um problema que não afeta só o LinkedIn, mas como também outras redes sociais. Ainda no episódio passado nós falámos como o CEO do Instagram estava a dizer que vai ser cada vez mais difícil distinguir o que é real do que é fake. Sim. E que se calhar seria até melhor, a melhor forma seria começarmos a verificar o que é real versus o que é fake, porque o fake vai acontecer, não vou dizer fake, mas gerado por inteligência artificial, não é? Mas parece-me que, ao contrário daquilo que acontece no Instagram, TikTok e outras plataformas que são mais viradas para o entretenimento dos utilizadores, o LinkedIn, eu diria que teria mais probabilidade de ir contra esta ideia de informação criada ou conteúdo criado por inteligência artificial, não é? Porque o LinkedIn não é tanto uma plataforma de entretenimento quanto os Reels do TikTok ou os YouTube Shorts, diria eu. Acho que é só um entretenimento diferente. Mas que seja, mas eu acho que sim, é um entretenimento diferente, mas é diferente. E então eu acho que, ao contrário, por exemplo, e deixo também essa questão para vocês abordarem, se quiserem, que é, ao contrário
contrário do TikTok e do Instagram e outras plataformas, Facebook, o que for, X, ao contrário dessas plataformas, eu diria que os utilizadores de LinkedIn têm mais probabilidade de não gostar desse conteúdo de inteligência artificial ou criado por inteligência artificial. E então veio-me a ideia, e vocês se calhar são, bem, o Fred eu sei como é que é em termos de LinkedIn, Renata ainda não te seguia, que vou passar a seguir certamente, e presumo que seja Renata Aron no LinkedIn, não é? Portanto, para todos os nossos ouvintes também te poderem seguir, eu diria, já que tenho aqui duas grandes personas que possivelmente são incríveis no LinkedIn, o que é que vocês aconselhariam aos nossos ouvintes em termos de utilização de inteligência artificial nos seus posts de LinkedIn? Se deveríamos usar, se deveríamos usar pouco, nunca? O que é que vocês diriam? E se calhar dou-te primeira palavra, Fred, para a Renata ter aqui também mais tempo para pensar. O que é que tu dirias? O que é que tu aconselhavas? Eu estou a usar o meu próprio exemplo, aí acho que pode servir para uma boa maioria dos clientes. Usar quando fizer sentido, não tem que ser sempre, mas quando fizer sentido, seja na redação de textos, ou melhoria dos textos, ou às vezes reajustes de uma ideia que não está em esboço, mas precisa de ser reorientada. E depois, ultimamente, eu tenho usado muito para a criação de imagens. Tem sido esse o meu principal foco, embora na transição de janeiro para fevereiro quero reorientar esse esforço para vídeo. Mas Fred, posso-te interromper? Então, e diz-me uma coisa, mas o que é que... Eu quando vi o teu vídeo de desembrulhares o criado por inteligência artificial, a desembrulhares o livro que tu escreveste, e bem, que está disponível na FNAC e que todos os nossos ouvintes o podem comprar também. Propaganda boa. Não, e está a passar mão pelo pelo. O que é que tu aí dirias? O que é que tu aí dirias que te levou a ter que criar esse vídeo com a inteligência artificial? Porque essa recomendação que tu estás a dar não me parece em linha com aquilo que tu fizeste. Eu. Não, está em linha. Diz-me tu. Neste caso, o que eu estou a dizer é experiências com vídeo. Aquela foi uma boa experiência, depois não voltei a repeti-la, mas não calhou porque todo o meu esforço tentado na criação de carrosséis, que a Renata comentou que é uma das coisas que pode gerar mais alcance. Ela já tinha visto estudos em relação a esse tema. E a próxima fase será essa da construção do vídeo. O desembrulhar do vídeo. Bom, então, para o contexto, aquilo era divulgar perto do Natal, o contexto que o Diogo está a referir. Como prenda. Isso, então eu tinha o livro do Guia SEO e estava com uma camisola de Natal, feia, mas camisola típica com as renas, etc. E estava a desembrulhar um livro como se fosse uma chamada visual para a ação que alertou muito o Diogo, que me enviou uma mensagem nesse sentido. Pronto, e aquilo depois reencaminhava, ou tentava induzir as pessoas a dizer: olha, reservem, ofereçam este livro para o tema do Natal. O Diogo não foi fã do contexto, mas agora, independentemente disso, eu, neste caso, qual era a hipótese? A hipótese era recriar, pegar num papel verdadeiro, não é? Fazer o embrulho. Essa era a hipótese, digamos assim, lado humanista da Renata. A outra hipótese foi criar um prompt e fazer rapidamente o sistema, e o vídeo ficou razoável. Então dirias que foi pela facilidade, é isso? Entre fazer um ou outro. Velocidade de tempo. Eu não tenho aquela camisola, não tinha aquele papel de embrulho, não tinha aquele cenário. E aquilo resultou na mensagem que eu queria transmitir, que é: comprem um livro. Agora, eu acho que se colocam outras questões em cima disso, que é quando é que o conteúdo não cumpre o objetivo verdadeiro. Exemplos rápidos. Testemunhos que não são verdadeiros. Mas é que eu tinha um testemunho de um aluno que não é aluno a dizer: não, os cursos do Frederico são fantásticos. Essa recriação falsa é que já leva para um lado ético, que eu já vi colegas a fazer, mas que para mim não traz valor. Esse, por exemplo, já não traz. Portanto, estava a dizer, os meus próximos testes vão ser vídeos, porque eu já tenho conteúdos publicados no meu Instagram em que eu usei 100% IA. A voz é IA, o vídeo é IA, que serve o propósito de eu explicar aos alunos que é: vocês conseguem distinguir o verdadeiro do falso? Faço muito este teste em aulas. Certo. E de propósito, como fosse uma brincadeira. E muitas vezes a maior parte não consegue distinguir. E essa é a ideia de mostrar. Estão a ver, isto já está tão elevado que é possível hoje pessoas que não têm. Reparem, toda a gente também quer aparecer. Também é essa questão. Ou então até não se importam de aparecer, mas não têm o tempo para o fazer. E tem uma equipa de marketing que pode gerir essa imagem. E aí eu não sou contra, desde que a essência daquilo que se quer transmitir tenha valor e seja verdadeira. Mas tens noção de que isso pode ser interpretado como AI slop? Nós já falámos num episódio o que é AI slop, no sentido de que é de baixa qualidade e de baixo valor. Na interpretação que tu viste daquele conteúdo, eu a desembrulhar um livro, para ti teve baixo valor porque tu não és a pessoa que vai comprar, não é? Mas ou então porque podia ter um baixo valor na qualidade da produção ou na forma como estava feito. Estou-me a lembrar dos vídeos iniciais do Will Smith a comer massa de esparguete, em que tu olhavas para aquele conteúdo e viste que não tinha qualidade. Sim, é um bom ponto. A verdade, eu embirrei imenso com este vídeo, mas porque o vídeo estava muito mal feito, ou seja, a mão desaparecia a meio do embrulho, o embrulho não era bem embrulho, e ele
ele transpirava a inteligência artificial. Não sei se dá para perceber. Ou seja, dava ali, era um Will Smith a comer esparguete, não é? E foi esse trigger levou-me logo a este trigger de inteligência artificial e fico logo de pé atrás de vou passar, ou isto não é interessante, ou de repente desqualifico como um sentimento dentro de mim de desqualificar aquele conteúdo, não é? Porque eu já nem li aquilo que tu escreveste. Eu vi aquele vídeo de AI Slop e eu já nem li. A tua pergunta devia ser: Fred, vendeste livro? Já era essa a pergunta. Em todo o caso, sendo que ela não existiu, também há um ponto que também é preciso ver também o contexto. As ferramentas de inteligência artificial, agora vamos colocar no contexto do vídeo, já têm vindo a desenvolver a cada mês, sai uma nova versão, quer dizer, entre a altura que eu publiquei, que foi final de novembro, e agora janeiro, já saiu o Kling 2.6, já saiu o Kling O1, e vamos lá ver se não vai sair o VO 3.2, não é? Portanto, ou seja, às vezes também a evolução faz a arte. Renata, o que é que tu dirias? É assim, trago. A minha pergunta antes é: vendeu o livro? Vendi. Então pronto. 2. Então pronto, até que o vídeo valeu a pena. Não foi a loucura, mas pronto. Demorei mais tempo a fazer o vídeo do que se Mas calhar. foi especificamente daquele post, é isso? Foi, mas não posso dizer que foi do Instagram. Porque aquilo foi publicado Do LinkedIn. Sim, foi publicado no Instagram e no LinkedIn. Ok. Eu faço sempre duplicado. O que eu vejo agora, trazendo, vai pro lado mais humano, né? O que eu vejo é que muitas pessoas que não publicavam nada começam a se achar aptas a publicarem textos e aí eu sempre peso os dois lados. Muitas pessoas não sabem dar os comandos e simplesmente mandam: escreva um texto com esse tema, e nem lê, e coloca da forma que recebeu, copy, paste, posta, e a gente tem essa percepção, isso aqui é IA. Outras pessoas já trazem o lado pessoal, humano, comportamental e falam: eu quero falar sobre esse tema, lê, não, o meu ponto de vista é esse, vai lá e muda mais um pouco e começa a colocar realmente a sua análise, o seu posicionamento, o seu ponto de vista em cima daquilo que a IA está te ajudando a trazer. E, no caso, uma organização das ideias, digamos assim, né? Por exemplo, eu não sou muito ativa no LinkedIn, isso é uma grande falha minha, e é algo que eu tenho desenhado agora para esse ano, que é uma rede que realmente tem o meu nicho tá muito ali, o nicho do lado corporativo. E eu percebi isso. Então eu escrevi até um primeiro texto, foi a primeira vez que eu escrevi um texto, e foi agora, tem 2 semanas que eu soltei o texto ali, e eu levei bastante tempo para escrever esse texto, apesar de eu ter utilizado inteligência artificial. Por quê? Eu busquei links, artigos que eu li e quis trazer isso para dentro do meu texto. Então, ou seja, eu tive o trabalho de ler, eu tive o trabalho de pesquisar, eu tive o trabalho de me posicionar em cima daquele tema e trazer a inteligência artificial para juntar todo esse pensamento de uma forma organizada, estruturada para fazer o texto. Então eu acredito que o problema maior tá na pessoa que tá fazendo isso, em querer ser rápida e não pensar e não trazer o seu posicionamento e simplesmente mandar uma inteligência artificial sem um comando correto fazer um texto, e ela vai copiar e colar, e nós percebemos que isso é feito de uma forma prática e rápida, e outras que realmente têm um contexto e que vão pesquisar e que vão estudar e que vão trazer o ponto de vista ali. Então, eu sempre acho que inteligência artificial é uma ferramenta que traz praticidade, economia de tempo e que nos ajuda em muitas coisas. Mas se a gente não souber dar os comandos, utilizar de uma forma correta, vai sair genérica, vai sair mais do mesmo, que é o que a gente tem visto hoje muito. E achas que é isso que vai dar esse trigger de falta de humanização que estavas a falar? Ou seja, porque foi isto, foi esse o meu trigger, foi, epá, isto não é ele. Não é ele, ou seja, eu desconsiderei. Entretanto, o Fred está a mostrar o vídeo. Então, o vídeo não está assim tão mal, as mãos estão bem. É que vocês são muito profissionais nessa área. Eu não sou da área da tecnologia. Pra mim tá perfeito o vídeo. Ok. Analista. Não, é verdade, é verdade. Eu Eu não sou muito dessa área, né? Eu trabalho com isso, mas tipo, eu não sou como o Fred, que cada dia sabe de uma coisa nova. Pra mim, o vídeo tá perfeito. Uau, incrível. Cumpriria o papel de vou comprar esse livro pra dar de presente. Não, eu no outro dia até tive outro sentimento, que foi, eu estava a ler um artigo no LinkedIn do Luís Menezes, na verdade, e fica o shout-out, podem ir ao perfil do Luís também, e eu de repente vejo uma palavra em português do Brasil e fiquei, peraí, e falei com o Luís, peraí, estás-me a dizer que eu estive a tirar o meu tempo para ler um post criado por inteligência artificial, para ele depois
disse que não, que acho que foi só uma palavra, já não me recordo exatamente o que é que Tu vê lá disse. quem vais dizer no disco, que é o nosso membro que mais participa. Mas Trata bem. o meu ponto não era esse. O meu ponto é, eu senti-me enganado. Eu cheguei ao final daquele artigo e eu senti, pera, o que é que. Não é? Eu tive aqui este sentimento, o que é que eu tive a fazer, a investir este meu tempo a ler este artigo para uma coisa escrita por inteligência artificial, quase como uma descredibilização por completa daquele artigo que estava ali, da opinião que estava ali. Confiança. Completamente. Mesmo na verdade, e aparentemente não foi escrito por inteligência artificial, mas houve ali uma palavra, não sei o que aconteceu, acho que foi o corretor automático, se eu não estou em erro, acho que era isto, que fez aquilo para português do Brasil, e eu fiquei, pá, fogo. E agora perguntas-me sobre o que era o artigo. Já não lembra? Já não lembro. Que isso te pegou. Porque foi diretamente, foi uma desqualificação automática. O meu ponto é, este sentimento que eu tive, não sei se vocês já tiveram também, vocês sentem isto quando veem posts criados por inteligência artificial? Eu acho que alguns sim, outros não. A gente pode perceber que a imagem é uma inteligência artificial, mas se eu ler o que está escrito e realmente aquilo ali, tudo que eu já tenho, né, de significado, de pré-julgamento daquela pessoa, se aquilo ali está de acordo, beleza. Mas no caso, quando não tá, eu tenho exatamente esse sentimento. Poxa, era uma pessoa que eu gostava tanto de ver, de assistir e tal, e agora tá fazendo com inteligência artificial. E aí é que eu acho que tá o grande problema atual. As pessoas pegaram essas ferramentas todas que realmente geram praticidade e geram mais conteúdos com facilidade, porque eu vou falar por mim. Eu sou uma pessoa que, se não existisse mídia social, eu tava feliz. Porque eu não sou aquela pessoa que, eu tô aqui na gravação, vou abrir a câmera, vou mostrar. Não sou essa pessoa. Eu gosto de viver o que eu tô vivendo na vida real. E eu sei que eu preciso fazer. Porque se eu não fizer, vai ter um concorrente fazendo e vai tomar o meu espaço. Então, hoje é uma coisa natural, eu preciso fazer. Então, isso me ajuda. A inteligência artificial me ajuda muita coisa. Mas, se eu não trouxer a minha maneira de fazer aquilo que está sendo feito, vai gerar esse sentimento em muitas pessoas que já me acompanham há muito tempo. Claro. Ou pessoas que estão chegando agora e olham e falam, mais do mesmo. Mais uma fazendo com inteligência artificial. Então, eu acho que o grande problema de hoje é isso. As ferramentas estão todas aqui para nos ajudar, porém as pessoas não estão sabendo utilizá-las da forma correta. Interessante. Tu sentes isso? Não, o meu critério é assim, estou a criar o conteúdo e penso assim, o Diogo aprovaria ou não? Não, mas tu sentes isso, ou seja, quando tu estás como consumidor, não como criador, sim. Quando tu estás a consumir assim conteúdo, tu vês, não, isto é inteligência artificial, passas à frente, ou nem por isso. E repara, eu agora estou a falar com vocês, não é? E estou-me a sentir culpado porque falaste mal. Não, porque aquele artigo certamente tinha valor e eu não consegui reter o valor. Estás a perceber? Mas eu este acho sentimento que foi tão grande que eu não consegui reter o valor. Mas eu acho que talvez seja porque você trabalha com isso, você sabe muito sobre isso, então você é muito mais crítico do que uma pessoa que não é tão que não tem todo esse conhecimento. E eu acho que o ponto principal se o objetivo do post e o público do post, no caso, são pessoas que não têm todo esse conhecimento, talvez seja atingido. E aí a gente volta à estaca inicial de que marca pessoal, a gente tem que pensar para quem a gente também está comunicando. Então, se é uma pessoa que não é pessoas da área de tecnologia, ou talvez isso não importe tanto. Uhum. E tá atingindo o objetivo daquele conteúdo. Agora, se eu tô falando para pessoas dessa área que têm esse conhecimento, talvez eu não possa utilizar tanto assim, porque essa pessoa é muito mais crítica com isso. E os marketers têm esse conhecimento, eu diria. Exatamente. Ou pelo menos os que estão no nosso grupo do WhatsApp. Concordo com a visão. Quando é um colega, quando é alguém que eu reconheço do mercado, de repente faz um trabalho que não teve aquele critério, é como se a Diogo, pontuação não baixasse. leia o meu texto, por favor. Não, tenho aqui aberto. Porque Diogo, a visibilidade não é suficiente leia em 2026. o meu texto. Mas também posso partilhar uma coisa contigo. Por exemplo, há determinados conteúdos que nós colocamos um esforço, e foi o caso que tu comentaste, um esforço de tempo, de concentração, que às vezes há um impacto muito forte numa frustração interna depois de publicar. Vou dar um exemplo que aconteceu esta semana, aconteceu-me 2 vezes, mas o de ontem foi mais impactante. Temos que ir fechar também. Não, tu fechaste só para dizer. Força. Há 3 dias sinceramente pensei, toda a gente fala que a publicidade aumentou, que a publicidade aumentou, mas eu não tenho números sobre isto. Então pensei, vou começar a investigar. Comecei a fazer o trabalho manual, abri um site, sites que eu conheço, o WordStream, fazem sempre com regularidade, depois abri a Marketeer, depois pensei, que estupidez, não vou fazer este trabalho manual. Vou pedir
pedir investigação profunda no Claude. E assim foi. Olha, estas são as minhas referências, e ele fez a primeira investigação. Pensei, não, mas eu não quero este ano. Eu ia começar a fazer dos últimos 5 anos para ver a evolução. Ok, investigação. Depois pensei, de certeza que alguns links que é comum na inteligência artificial não estão certos. Vou validar. Bom, só para dizer o seguinte, só esta estrutura de para cá, para lá, e até a chegar à conclusão que eram 5 e validar os links que existiam e se a informação batia certa, etc. Ou seja, troca de prompts para cá e para lá. Isto aqui foram 3 horas e meia. Depois, para construir o slide, pensei, bom, isto agora tem que estar snackable. É bom para mim, para as minhas palestras, já tenho aqui material, porreiro. Isto para dizer o seguinte, no total foram 5 horas e meia entre fazer a investigação, produzir o design, publicar, fazer o arranjo todo. Quando publico, as primeiras, sabes aquela sensação que publicas e depois Fico esperando. Sim, aquela sensação, isto não me esteve a fazer, mesmo com inteligência artificial, quer na fase de construção da ideia, depois na produção da investigação, na validação e no design. Isto aqui merecia muito mais. Quem é que fez isto? Eu pensei, nunca vi isto em lado nenhum. E depois há aquela expectativa que nós colocamos para nós próprios de isto deveria ter mais, mas ao mesmo tempo, mas quem é que valoriza isto? Isto é se calhar demasiado técnico. Em resumo, para mim traz imenso valor porque eu sei que não foi para a função só de Instagram. Sim. Eu vou usar isto para outros conteúdos, em conferências, em palestras. De repente fiquei com uma noção que eu próprio não tinha de os custos duplicarem e em função das ferramentas também. E com fontes, pronto. Ainda que a maior parte das pessoas queiram fontes em Portugal, isso é mais difícil de existir, é mais porque no nosso mercado é muito pequeno. Seja como for, é este investimento que às vezes nós fazemos, que mesmo com a AI não significa necessariamente com isto fecho que seja mais rápido. Tu podes conquistar, mas depois de repente a cabeça começa a fulminar e nós queremos mais isto, e uma ideia que era pequenina tornou-se grande e se calhar não precisava tanto. Certo. Fica também essa nota de a AI pode não ser um facilitador se nós, na nossa própria cabeça, fizermos demasiado bem. Muito bem, Renata, então aqui no modo de fechar, primeiro, muito obrigado por teres participado. Imagina, eu que agradeço. Neste episódio. Como é que as pessoas podem saber um pouco mais sobre ti e sobre o teu trabalho? No meu Instagram, renata.aron. Ok. No site, renataron.com. E no LinkedIn E agora. no LinkedIn, eu ia falar isso, mas é que eu tô com medo, porque depois o Diogo depois ele vai dar o feedback do meu texto. Mas já digo, eu fiz com IA. É verdade, mas sim. teve fontes por trás disso. Muito bem, gente, muito obrigado por terem estado connosco até ao final do episódio. Já sabem, estamos aqui na próxima semana com mais 2 episódios. Até lá, obrigado. Tchau. Adeus. Tchau. Por idiotas.